a gente está falando hoje sobre passos das entrevistas de QA. Eu quero elucidar vocês, eu quero mostrar para vocês como que funciona o passo a passo de uma entrevista e por que que eu, né, Mene, cara, da onde você tirou isso daí? Como que você pode vir falar para mim sobre entrevista, sobre passos de entrevista? Você conhece todos os passos de entrevista? Olha, pode até ser que eu não saiba todos, mas eu sei muitos deles. E sinceramente, eu conheço o padrão que cada um desses passos tem, galera. Por que que eu tô falando isso? Porque eu já fiz centenas de entrevistas. Exatamente. Eu já passei por muitas empresas, eu já tô na área já tem 10 anos e eu fiz muita entrevista. Aí você fala assim, você tá em 10 anos, vamos imaginar que você trabalhou em umas 9 empresas, você só fez 9 entrevistas. Não, eu fiz muita entrevista, não somente porque eu queria crescer na área, mas também porque eu queria entender e saber qual que era exatamente a metodologia certa para você se aplicar e participar de uma entrevista, para que você esteja sempre preparado. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá, galera? Vamos lá, galera, vamos lá. Pessoal, o que que acontece? Vamos imaginar que aqui é a sua primeira entrevista. Então, o que que aconteceu? Você provavelmente conversou com uma entrevistadora, você aplicou para uma vaga e aí você recebeu um retorno. E essa pessoa falou assim: oi, fulano de tal, eu vou colocar meu nome. Ô Mene, que legal que você aplicou para essa vaga. Vamos fazer uma entrevista de 15 minutinhos? E eles costumam chamar essa entrevista, às vezes, de screening call aqui fora do Brasil, né? Então, aqui é a entrevista com a recrutadora. Galera, o que vai acontecer nessa entrevista aqui? Nessa entrevista aqui, a recrutadora ela vai conversar com você para entender a sua experiência, os seus conhecimentos na área. Saibam de uma coisa, essa é a entrevista mais simples, essa é a entrevista mais fácil que vocês vão passar. Esse é o primeiro passo e é o passo mais simples. Mene, como que eu faço para passar nessa entrevista aqui então? Você precisa falar sobre os requisitos que a vaga está pedindo. Exatamente porque, galera, a recrutadora, essa senhora aqui ou esse senhor, eles não entendem bulhufas de tecnologia, eles não sabem o que um QA faz, muitas vezes eles não entendem muito bem o que um desenvolvedor faz, certo? Eles têm uma noção do que você vai fazer, mas eles não fazem ideia como que você trabalha. E adivinha, o que ele vai verificar? Ele vai verificar se os seus conhecimentos estão alinhados com as expectativas e os requisitos da vaga. Então, se você está fazendo a sua primeira entrevista aí com a recrutadora, você tem que focar os seus esforços em falar sobre os requisitos que estão dentro do requisito de vaga. Porque é isso que ela sabe sobre QA. Vocês entendem? O que essa pessoa... Vocês aí, ó, pessoal, prestem atenção. Eu imagino que você aí que está do outro lado nem fazia ideia do que era QA, né? Às vezes, você nunca tinha ouvido falar. Ou você me ouviu falar, ou você está pesquisando um pouco mais sobre a área porque você descobriu ela. Imagina a recrutadora que nunca nem precisou pensar nisso. Você acha que ela sabe o que um QA faz? Você acha que essa pessoa, recrutadora, ela entende o que está acontecendo? Não. Ela não entende. Então, esse daqui é a entrevista que você tem que se demonstrar para ela. Você tem que falar os nomes que estão justamente nos requisitos da vaga que você aplicou. Mas, Mene, a recrutadora me chamou e ela não me deu o requisito da vaga. Ela só me chamou para uma call. O que você vai fazer? Antes de fazer a call, né, antes de fazer a entrevista com ela, você vai pedir para ela te mandar os requisitos da vaga. Por quê? Para você poder se preparar, saber o que eles estão pedindo, porque é aquilo que você vai falar sobre. Mas, Mene, e se tiver lá coisa que eu não souber? Para começar, se for sobre testes de software, se tiver lá coisa que você não souber, você realmente vai precisar estudar um pouquinho ali sobre aqueles requisitos que estão lá, tá bom? A Érica falou aqui, esses requisitos. Érica, os requisitos não são difíceis. Eles não são assustadores. Eles estão falando a maioria das vezes sobre teste. Inclusive o pessoal que está participando aí das lives, né, de aquecimento, já tá ligado. Já tá ligado os requisitos, como eles são ridículos. Como eles são bobeira, né? Porque a gente fez um aquecimento falando sobre isso e é bobeiríssimo, tá? Além disso, galera, nessa entrevista, você tem que se focar em falar sobre essas ferramentas. Vamos imaginar, Mene, mas poxa, eu aprendi Cypress. E eles estão pedindo que você saiba Selenium. Sabe o que você vai falar para o recrutador? Você vai falar assim, eu vi que vocês pediram Selenium, eu tenho super interesse em estudar, eu sei que Selenium também faz testes automatizados,
Eu tenho conhecimento em Cypress, e Cypress é super, super parecido com Selenium. Por quê? Porque é verdade, tá? Se você aprendeu a usar Cypress, para você aprender a usar Selenium é super simples. Óbvio, se mudar a linguagem, talvez isso seja um pouquinho mais difícil, mas eu garanto para você que qualquer pessoa que aprendeu sobre teste de software fazendo com uma ferramenta, vai aprender com a ferramenta nova. Porque as ferramentas, elas são muito parecidas, elas têm um padrão. Tanto Selenium, Cypress e Playwright, Appium, todos eles se parecem muito, no final das contas. Eles seguem a mesma estrutura, com algumas diferenças, é claro. Mas para você aprender é super simples. E você pode falar isso para sua entrevistadora, para a recrutadora. Ela vai gostar de ouvir isso. E sabe por que isso não é um problema? Porque não tem gente no mercado que saiba exatamente o que ela quer. Você entende? Então, nesse momento aqui, você, na entrevistadora, na entrevista com a recrutadora, você tem que focar em falar justamente sobre as coisas que você viu nos requisitos da vaga, tá bom? Vamos lá. Além disso, galera, qual que é o próximo passo? Vamos imaginar que você passou pela entrevistadora e agora você vai passar por um próximo passo. Qual que é esse próximo passo? O próximo passo provavelmente vai ser com um entrevistador técnico. O que é esse cara? Ele vai ser uma pessoa provavelmente do time de desenvolvimento, seja ele um QA, seja ele o gerente de desenvolvimento, às vezes até um diretor, né, dependendo do tamanho da empresa. Se for uma empresa menor, é capaz que uma pessoa, mesmo que seja diretora, gerente, te entreviste, ou até mesmo um desenvolvedor, pode acontecer, um QA, um coordenador de QA, essas pessoas. E o que vai acontecer aqui nessa entrevista? Ele vai tentar entender o que você entende tecnicamente sobre a área. Então, por exemplo, ele vai perguntar para você sobre teste de software, ele vai perguntar para você sobre processos Scrum, ele vai perguntar para você sobre as tecnologias que você aprendeu para testes automatizados, ele vai perguntar estratégias. Gente, tudo isso, a parte técnica, né, essa parte bem teórica, na verdade parte técnica não, né? A parte teórica que você tem que conversar ali é algo que você não precisa tomar um grande tempo estudando. Se você entender como funcionar processos de qualidade, como trazer qualidade para dentro do processo de uma empresa, e você consegue sim aprender isso em 3 meses ou até menos, você consegue passar por essa entrevista. E sabe qual que é a cereja em cima do bolo dentro de uma entrevista técnica? Você fala assim, poxa, Manny, mas cara, é uma entrevista técnica, o cara vai saber de tudo. Então é exatamente isso. Esse é o cara que você não pode tentar engambelar. Esse é o cara que você não pode tentar fingir que você sabe de alguma coisa. Esse cara você tem que tratar ele com muito respeito, porque ele é um cara que provavelmente entende de qualidade, ou tanto quanto você, dependendo da situação, ou mais. Ou até, às vezes, menos, tá? Dependendo de quem você está falando. Às vezes você está falando com um gerente, com um desenvolvedor, é provável que ele entenda menos sobre qualidade do que você, tá? Mesmo que você seja um júnior ou até mesmo tipo um aspirante a júnior, né? Uma pessoa que está em migração. E nesse cara aqui você vai conversar sobre testes de software, você vai conversar sobre processos ágeis, você vai conversar sobre testes automatizados, API. Depende muito da vaga. Mas teste de software e processo vai cair, não tem jeito. E você só precisa falar para ele como que você trabalharia no dia a dia como QA. Então, por exemplo, poxa, eu aprendi todo o processo, eu sei como o QA funciona, eu sei o dia a dia de um QA, eu sei o que eu tenho que olhar. É justamente isso que você vai ter que conversar com ele. E óbvio, novamente, os requisitos que estão lá na vaga, vai ser legal de você saber exatamente o que cada uma das coisas que está pedindo lá. Então você vai ter tempo ainda para se preparar para essa entrevista, entende? Manny, ele fez uma pergunta lá que eu não sei, o que eu faço? Exatamente, não tenta engambelar o cara. O que você vai fazer? Você vai dar uma resposta provável do que ele falou. Por exemplo, ele fez uma pergunta que você não tem certeza da resposta, mas você consegue dar uma resposta baseada no que você aprendeu. Ótimo. Mas, vamos imaginar que ele pergunte uma coisa que você não sabe. Manny, perguntou um negócio que eu não sei. Me ferrei? Não. Se ele perguntou alguma coisa que você não sabe, você vai literalmente chegar para ele e falar, olha, eu nunca mexi com isso, eu nunca me fizeram essa pergunta, eu nunca parei para pensar sobre isso, e eu não sei. Tá tudo bem. Óbvio, você não pode fazer isso a entrevista inteira, mas se acontecer em algum momento da entrevista, tá tudo bem. Aconteceu comigo já, galera. Já chegou para mim, eu tava numa entrevista lá de 2 horas, né, que era a última vaga, inclusive, que eu passei, que era uma vaga para especialista, era um cara que tem muita experiência. Então, no papel, deveria saber absolutamente tudo, né? Porém, a diretora de QA, né,
que me entrevistou, que tinha muito mais experiência que eu, né? Ela chegou para mim e perguntou sobre um tipo de teste que eu não falava sobre ele há muito tempo, que eu nunca cheguei a fazer numa empresa, que é o famoso teste de mutação, tá? Famoso não, né? É um teste que talvez vocês não tenham ouvido falar, provavelmente, mas é um teste de mutação. E ela perguntou: e testes de mutação? Você já chegou a empregar numa empresa? Ou você já chegou a implementar numa empresa? E como que foi? Ou você sabe como que funciona? E eu lembrei, eu olhei assim e falei assim: eu já ouvi falar sobre teste de mutação, mas eu não sei. Faz muito tempo que eu não trabalho com isso. Aliás, faz muito tempo que eu não vejo. Eu já ouvi falar, mas eu nunca cheguei a implementar em lugar nenhum. A entrevistadora, né, que é a diretora de QA, sorriu pra mim e falou: não, tá tudo bem. E eu perguntei: você podia me trazer a informação? Porque eu fiquei curioso. Cara, ela falou exatamente o que era. E tava tudo bem. Não tem problema você não saber algo. O problema é você tentar fingir que você sabe. Isso daí pode te desqualificar até, dependendo da situação, tá? E aí, galera, por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque as empresas entendem que você não vai saber tudo. E eles não vão achar pessoas que saibam tudo. Não vão, tá? Então, nesse momento, com o entrevistador técnico, ele vai literalmente fazer perguntas sobre a área. Se você não sabe a informação, você não precisa mentir. Então, galera, é isso. Esse seria o seu a segunda parte do processo, tá bom? Essa seria a segunda parte da entrevista.